Olá, meus irmãos principiantes, tudo bem? Uma alegria poder estar aqui com vocês. Para os que não me conhecem, para os que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Fred, sou compromissado da comunidade, membro efetivo há bastante tempo, com experiência, com trabalho, Estou na comunidade desde 2000, consagrado junto com a minha esposa, temos um filho, enfim, é uma alegria para mim. Sou membro aqui da região de São Paulo, e é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês, de poder mais uma vez estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência nesse tema que para nós é bem importante, tá certo? Por favor, abre aí comigo a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. A partir do 19, é um texto longo, a gente vai até o 34, mas vamos lendo e a partir disso vamos meditando um pouco, falando um pouquinho, certo? Mateus, capítulo 6, versículo 19. E a palavra de Deus diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Guarda isso. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O tema que a gente vai partilhar hoje está ligado aos conselhos evangélicos. Nós vamos falar sobre a pobreza, a pobreza evangélica. E, mais especificamente, a pobreza evangélica na realidade de aliança. Lógico que você que é da comunidade de vida, da realidade de vida, tem que saber também. Mas é especificamente para os membros da realidade de aliança. Mas onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Conselhos evangélicos. Quando se fala em conselho evangélico, o que vem à sua mente? O que você pensa? O que passa pela sua cabeça? Não sei. Mas a primeira coisa que precisaria passar é o Cristo. Porque, na verdade, Ele é a personificação, a perfeição de todos os conselhos evangélicos. Lembra quais são? Pobreza, obediência e castidade. Todos os três. Por isso que a teologia vai ensinar, a teologia da vida consagrada, que Cristo ele é o pobre. Cristo é o obediente. Cristo é o caridoso. Calma lá, porque a gente sempre confunde. Peraí, pobreza, obediência e castidade. Sim, o casto. Desculpa aí. Mas aí faz parte, É porque, na verdade, castidade e caridade são duas coisas muito ligadas. Mas não é o nosso foco, então eu não vou entrar nesse assunto. Tá certo? Mas é isso. Cristo, ele é o obediente. Cristo é o casto. Cristo é o pobre. E na dimensão desses três pontos, dessa vivência, na dimensão dos conselhos evangélicos, para a gente entender a vivência da pobreza, vamos olhar primeiro para aquele que é o pobre. Vamos olhar na vivência dele, na vivência de Cristo. Diz a igreja, ou o que a igreja espera, por que a gente vai olhar para o Cristo? Quando a igreja olha para uma associação privada de fiéis, ela já imagina o seguinte, que essa associação de fiéis, ela é privada, então ela tem que ter um testemunho particular. Esse testemunho precisa fomentar na vida do povo, na vida da igreja, na vida onde ela está presente, primeiro, a vivência perfeita, a busca pela santidade, a busca pela vivência pela perfeição. E deve promover com a sua vida, com as suas atitudes, com aquilo que esses fiéis pertencentes a essa instituição vivem, precisa promover o culto, a doutrina, as suas obras, o seu apostolado, enfim, ela precisa com sua vida evangelizar. Para quê? Para que possam ser na sua vida uma perfeição da caridade. Essa perfeição não é proposta só para a gente, para todos aqueles que são batizados, mas de modo particular para aqueles que são fiéis ou participantes de uma associação como essa. Por isso é para nós,
Por isso eu e você somos chamados a essa vivência. Eu e você somos chamados a ser fiéis, imitadores de Cristo, na vivência dos conselhos evangélicos. Jesus é um homem inteiramente livre e inteiramente para os outros. Ele viveu inteiramente para o Pai e para os irmãos. Sua vida consiste em desviar-se de si, em desviar-se. Não é para ele, mas é para o Pai e para os outros. Ele não pertence a si mesmo. E existe e vive para Deus e para os homens. E a castidade, a pobreza e a obediência foram nele uma expressão objetiva desta autodoação. Alguns podem dizer assim, Jesus, os conselhos evangélicos seriam como que um aspecto da vida de Jesus. Não, não é um aspecto. Não é uma característica de Jesus. É uma dimensão constitutiva da vida humana de Jesus. Isso dá uma dimensão muito maior. Se é aspecto de alguém, se é uma característica de alguém, é uma coisa muito simples. Quando se diz que é uma dimensão constitutiva, constitui a vida humana de Jesus. E de maneira especial, isso é a base da vida consagrada. Tá certo? Um parágrafo dos nossos estatutos, se você está com ele aí, e assim espero, abra aí no parágrafo 79, página 38. Disse assim: a obediência, a pobreza evangélica e a castidade nos levam mais precisamente a sermos fiéis ao nosso carisma e a uma firmeza na fé, na esperança e na caridade cristã. A graça de Deus opera em nossa limitação e em nossa fraqueza. Vamos ver de novo? A obediência, a pobreza evangélica e a castidade nos levam mais precisamente a sermos fiéis ao nosso carisma, fiéis àquilo que Deus nos confiou. Você que é principiante, está vivendo esse início de vida, está vivendo esse itinerário para assumir uma consagração de vida, para ser um compromissado na comunidade. A vivência do conselho evangélico não é simplesmente algo a mais, mas ele é para nós o quê? Nos leva mais precisamente a sermos fiéis a esse carisma. E há uma firmeza na fé, há uma firmeza na esperança, na caridade cristã. A graça de Deus opera a partir dessas nossas limitações. Porque quando a gente fala disso, fala do conselho evangélico, a gente pode nos falar, mas será que eu conseguirei? Deus dá a graça. Deus pode, Deus faz. Partindo disso, vamos olhar Jesus na perspectiva do conselho da pobreza. Para daí entendermos a nossa pobreza enquanto membros dessa vocação. E mais ainda, na realidade de aliança. A pobreza de Cristo foi, primeiro, diante do Pai, uma confiança absoluta. Jesus confiava totalmente no Pai. E aqui nós estamos falando de Jesus Deus, estamos falando da humanidade de Jesus, do Jesus 100% homem. Então, diante do Pai, ele tinha uma confiança absoluta. E que ele expressou numa renúncia explícita de todo outro apoio, para afirmar decididamente um apoio em Deus. Fazer a vontade de Deus para Jesus era o seu alimento. Era o que alimentava a sua vida, era o que dava sentido à sua vida, ser fiel a Deus. Então, por isso, quando se fala na pobreza de Cristo em referente ao Pai, a Deus Pai, significa uma confiança absoluta. A pobreza de Jesus diante dos homens foi a sua disponibilidade de tudo o que era e de tudo o que ele tinha. Foi deixar disponível a todos aqueles que estavam à sua volta tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. Em face de si mesmo, no terceiro ponto, a pobreza de Jesus foi integrante do seu ministério de aniquilamento. Ele era pobre para si porque ele deixou-se de si, esvaziou-se de si para se dar totalmente. Entende? São três faces de Cristo, ou dessa pobreza que precisamos entender. Diante dos bens, mais um ponto, e diante das coisas, das situações, ele tinha uma liberdade soberana. Lembra quando ele foi indagado sobre se tinha ou não que pagar um tributo? Ele não estava preocupado com a questão de pagar. Qual que era o peso para ele? Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. O mais importante era, na verdade, ser e dar a Deus o que era justo. Fazer a sua vontade. Ser totalmente dele. Percebe? Partindo disso, como é que a gente pode entender a pobreza? O que ela quer dizer? Pobreza quer dizer empenhar-se em confiar infinitamente em Deus. Primeira coisa. Apoiando-se unicamente nele. Viver decididamente para os outros. Compartilhando tudo o que se é e tudo o que se tem com seus irmãos. Aqui é um ponto interessante. Porque às vezes quando a gente fala de pobreza, a gente pensa que compartilhar está só no foco dos bens. Depois eu vou falar um pouco mais nessa realidade. Mas é preciso entender de maneira muito mais ampla essa questão da pobreza. Porque quando a gente pensa só em bens, a partilha de bens, simplesmente o doar uma coisa material, eu estou trazendo a pobreza apenas para essa realidade temporal, que faz parte, mas não é a única dimensão. É partilhar tudo o que se é. É partilhar a sua amizade, é partilhar a sua forma de pensar, é partilhar as suas pobrezas pessoais, sabe? Partilhar as suas misérias, suas riquezas, suas qualidades. É não ter medo de ser quem é. Claro que tudo isso levado na caridade, né? Ponderado pelo amor. Mas é partilhar o que é. E aí sim, tudo o que se tem. É não pertencer-se para pertencer a todos. Me lembra uma frase de Santa Margarida Maria. Guarda essa. Muito linda. Que diz assim: é preciso tudo perder para tudo encontrar no coração de Jesus. Se eu não sou capaz de tudo perder, de todas as coisas que eu tenho, eu não serei capaz de entrar dentro do coração de Jesus. Faz a gente lembrar daquele jovem rico, lembra? Chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? Na verdade, o que ele queria dizer é: o que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para ter uma felicidade em plenitude? Jesus fala de várias coisas, de vivência, de ser fiel, de estar ali diante das leis, dos mandamentos. Jesus cita todos os mandamentos que envolvem a dignidade humana, a pessoa, a retidão. Ele disse: eu faço tudo isso. Então Jesus sabia que o coração dele desejava mais. Mas para isso ele precisava desapegar-se de si. Por isso que quando ele recebe o convite, deixa tudo o que tem e me segue, isso pesou demais. Porque para ele não era difícil viver os mandamentos. Para ele era difícil desapegar-se de si. Escuta bem isso que eu vou dizer para você. Talvez hoje o mais difícil para você não seja largar os seus bens materiais. Seja desfazer-se, desapegar-se dos seus conceitos, da maneira que você pensa. E Deus nos chama a uma vida comunitária, uma vida consagrada, para justamente sermos livres de tudo isso e sermos embebidos nessa graça de sermos aquilo que Deus sempre sonhou de nós. Sermos aquilo que Deus sonhou. Santa Teresinha diz assim: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? É isso que você começou a viver. É esse caminho, é esse itinerário que você está vivendo. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Como eu descubro isso? Deixando eu me desapegar do que hoje eu penso que sou, para descobrir aquilo que Deus realmente pensa de mim. Voltemos ao Evangelho. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças, nem as ferrugens, e os ladrões não furam nem roubam. E a pergunta volta, aliás, a afirmação, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde eu estou, aonde eu deixo aquilo que mais me é importante, aí está o meu coração. Aquilo que realmente para mim é necessário, aí está o meu desejo, o meu coração. A pobreza evangélica terá o seu grande valor na vida consagrada se vivido a partir dessa vida de Cristo, dessa pobreza de Cristo. Da mesma maneira, diante de Deus, eu preciso ter a mesma disponibilidade, fazer a vontade dele, eu ser e fazer aquilo que ele quer.
Não me apegar às seguranças terrenas, mas confiar nele. Diante dos irmãos, dar tudo o que eu tenho, tudo o que sou, tudo o que possuo, dar o melhor de mim e o melhor do que eu tenho. Diante de mim, ter a coragem de esvaziar-me. E diante de todos os bens materiais que estão à minha volta, saber usá-los, mas não estar apegados a ele. Esse é o grande desafio para a vivência da pobreza evangélica. Papa Francisco, numa homilia, numa mensagem da Quaresma de 2014, ele disse assim: a imitação do nosso mestre, nós cristãos somos chamados a ver as misérias dos irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para aliviar. A miséria não coincide com a pobreza. Miséria e pobreza são diferentes. A miséria é a pobreza sem a confiança, sem a solidariedade e sem a esperança. Ser pobre não é ser miserável. Deus não nos chama a ser miserável. Porque se eu tenho confiança, se eu sou solidário, ou seja, eu confio em Deus, lembra a face diante do Pai como é Jesus, na sua confiança total? Se eu olho para os irmãos, se eu vou ao encontro deles, e se eu vivo com a esperança de que Deus tem muito mais para mim, e eu confio não no que está aqui, mas nele, então não é uma questão de miséria, é uma questão de pobreza. A pobreza gera esperança. A verdadeira pobreza. Mas vamos lá. Acho que a gente entendeu um pouquinho essa dimensão da pobreza, certo? Só retomando. Nossa vivência dos conselhos evangélicos sempre estarão na imitação do Cristo. Em particular, pensando na questão da vivência do conselho da pobreza, eu preciso olhar para esse Cristo. E nesse Cristo eu vejo que diante do Pai, ele traz uma confiança total. Diante dos outros, ele dá tudo o que é e tudo o que tem. Diante de si, ele se esvazia para aniquilar-se, para esgotar-se, por amor. E diante de tudo aquilo que é bem terreno, ele não se prende a nada. Para fazer, importante é estar e confiar em Deus. Partindo disso, partindo dessa vivência, sabendo que, como consagrados, como chamados a essa vida consagrada, temos que viver a imitação do Cristo na vivência, na dimensão dos conselhos evangélicos. Então, como é então a pobreza evangélica na realidade de aliança? É isso que a gente vai partilhar agora, mais especificamente. Abre mais uma vez aí seus estatutos. Parágrafo 85. Bem na segunda frase, se a gente fosse dizer, seria 85b, né? Aí na página 41 que diz assim: a pobreza não nos impede de possuir algo. Antes, nos auxilia a usufruir dos bens plenamente e com liberdade. Escuta isso de novo. É só uma parte desse parágrafo. A pobreza não nos impede de possuir algo. Não é a nossa característica. Para nós, como membros da aliança, a nossa pobreza, nosso assumir esse conselho, não nos vai impedir de possuir alguma coisa. Mas ela vai nos auxiliar a saber usufruir dos bens, sejam eles materiais, humanos ou espirituais. A usufruir plenamente e com liberdade. O chamado à vivência da pobreza evangélica na realidade de aliança não consiste em a gente dar tudo. Essa é uma realidade da vida. A vida abre mão dos seus bens para viver dentro da comunidade, em função da obra e pela obra. Mas não é o nosso foco. Mas só para entender essa diferença. Na realidade de aliança, eu continuo com o meu trabalho, com os bens que eu já possuo, se for uma casa, se for um computador, se for um carro, né? Se eu sou casado, aquela casa que eu tenho, os bens imóveis que eu tenho, tudo isso continua sendo meu. Não muda. Né? Se eu sou solteiro, eu ainda moro com os meus pais, mas eu tenho lá coisas que são próprias minhas, minha roupa, meu computador, meu tablet, meu celular, tudo isso continua sendo seu. Porém, a pobreza evangélica vai nos ensinar como usar desses bens. Segundo, como membro da realidade de aliança, eu continuo tendo toda a liberdade de poder possuir os bens. Eu não fico só com o que eu tinha.
eu posso também adquirir outros. Agora, aqui o conselho evangélico vai nos ajudar. Vai nos ajudar a ponderar algumas coisas. Como eu vou adquirir e o que eu vou adquirir? A gente vive numa sociedade hoje que ela é, apesar de dizer-se tão democrática e tão livre, ela na verdade é ela busca incutir em nós uma vivência consumista. Consumista, é literalmente isso. Eu sou convidado a ser alguém que consome coisas, consome situações, consome. Eu posso consumir, porque a gente pensa em consumismo, a gente pensa em material de compra, né? Não, mas eu sou convidado a consumir, por exemplo, festas, viagens. Eu sou convidado a consumir materiais, canais de televisão, por exemplo, a ter a melhor internet. Gente, é muito engraçado isso, né? Quando eu vejo uma propaganda na internet, como é um pouco da minha área, eu trabalho com informática, aí eu vejo aquela, não sei o que, 200 mil megas de acesso. Mas o teu aparelho, aquele que você tem, só consegue transitar 1 mega. E você paga por 200 mil megas. Estou exagerando, é claro, né? Só que seu aparelho só vai receber 1.000 megas. E por que você precisa comprar algo que te ofereça 200 mil megas? Percebe? É só para a gente entender como muitas vezes nós somos levados. Não, mas é porque o preço é muito barato. Será? Será que é assim que eu devo decidir as coisas? Ou é assim que nos impõe a decisão de adquirir alguma coisa? A pobreza evangélica vai nos ensinar a administrar bem essas decisões também. Eu conheço uma pessoa, é bem próxima, que nele ainda não existe uma compulsão muitas vezes por levar bem as coisas ou comprar, adquirir certas coisas, né? E eu lembro de uma situação em que ele viu o preço de umas panelinhas desse tamanho, pequena, era bonitinha. E o preço, nossa, mas está de graça, isso é muito bom. Comprou para ele, para não sei quem, comprou 4 panelinhas. E distribuiu para todo mundo. Pois a panela não durou 1 semana. Mas ele comprou porque precisava? Não, não precisava. Ele achou bonita e achou barata. Entende? Não é uma questão... É engraçado, eu gosto muito dessa área de administração de dinheiro, de educação financeira, né? Gosto de ler. Não sou nenhum grande administrador, não, mas eu gosto disso, né? Tenho me aplicado a ver, porque eu vejo nisso um ponto também de educação e de, como fala, de disciplina, sabe? E um dos princípios da educação financeira é, antes de adquirir, ter certeza de que realmente você precisa. E qual você precisa? Por quanto você precisa? Não é simplesmente adquirir por adquirir. Não é simplesmente comprar por comprar. Tem uma dica, por exemplo, num desses princípios que diz assim, estou indo no shopping, né, e estou andando, e o shopping ele foi definido estrategicamente. Você pensa que aquelas lojas foram escolhendo qualquer lugar, qualquer ponto? Você pensa que a vitrine é de qualquer maneira? Não, tudo ali tem uma estratégia de venda. Então eu estou passando em frente a uma loja e vejo, nossa, essa roupa. Gente, olha que camisa. E olha o preço só dessa camisa. A primeira coisa que o princípio de uma educação financeira vai dizer é, continue dando volta. Dê umas 3, não passe mais ali, vá embora e volte só uma semana depois. Analise se mesmo você precisa ou se foi só o impulso do momento que foi levado. São algumas coisinhas assim que nós precisamos adquirir. Isso são ideias. Mas o Conselho Evangélico da Pobreza vai me ensinar a viver e administrar isso de maneira muito concreta. Porque eu não vou estar preso em ter, mas em buscar aquilo que realmente para mim é necessário. Entende? E como é que eu administro, por exemplo, diante da pobreza evangélica, aquilo que eu tenho? A forma como eu tenho as coisas. Eu não posso ter, eu não posso almejar alguma coisa, eu não posso. Vou te contar um testemunho meu. Né? Eu acredito que foi no ano de 2004, 2003, mais ou menos esse período. Era um tempo que na nossa caminhada eu vinha para Tatuí todo final de semana. Saímos de São Paulo, eu e a Patrícia, né? Mais alguns membros da comunidade daquela época. Íamos para Tatuí, voltávamos, para Tatuí, voltávamos. Então tínhamos um carro, fazia. E eu sempre tive um sonho de comprar um carro zero. Já tinha feito essa realidade. Mas eu tinha um sonho de comprar um carro zero. Que fosse o carro que eu queria, na cor que eu queria, com as rodas que eu queria, e ele tinha que vir com o som completo. Com os vidros elétricos, que naquela época era o boom da graça, tá certo? Era a novidade.
E eu me preparei um ano inteiro, porque foi isso, adquiri o bem, pede isso, né? Eu me preparei o ano inteiro para isso. E chegou perto do final do ano, fui e fiz a compra. Não estava fazendo nada demais, estava tudo dentro do orçamento. Eu era fiel a toda a minha partilha de bem, eu era bem fiel, estava tranquilo, estava na minha realidade de aliança, tranquilo. Comprei o carro, ele era prata, lindo, brilhava, reluzia. Era tudo o que eu tinha esperado. Eu e a Patrícia, foi um plano junto, né? Exatamente 7 dias depois, eu estava tirando o carro da garagem e 2 homens passaram e me levaram o carro. Tinha tudo para ficar revoltado, sabia? Tinha. Porque eu tinha me empenhado, tinha sido disciplinado, tinha juntado, sabia o financiamento que eu tinha feito tudo certo. Não era justo aquilo. Poderia ter ficado revoltado. Mas Deus me deu uma grande graça naquele dia. Levou, eu continuei vivo, estava tudo bem comigo. Eu voltei, avisei a Patrícia e me lembrei que naquela época, a Regiane, hoje compromissária da comunidade, sempre passava mais ou menos naquele horário perto de casa, para ir para o trabalho dela, que ficava ali perto, e ela passava com o carro dela o dia inteiro ali estacionado, depois voltava para casa, né? Eu falei, eu vou ligar para a Regiane, vou pedir o carro dela emprestado para mim fazer tudo o trâmite legal. Tem que fazer BO, tem que dar baixa, pedir questão do seguro, todas essas coisas que são burocráticas. E fazer isso a pé seria complicado, ainda mais em São Paulo. E como eu tinha essa possibilidade, liguei para a Regiane, né? Ela falou, não, Fred, estou quase passando aí, tudo bem, tranquilo, você está bem, tudo aquela conversa própria desses momentos, né? Tranquilo. Eu desliguei o telefone, estava esperando ela perto de casa, em frente ao condomínio, e comigo mesmo eu estava cantando uma música que eu achei que era bem para aquele momento. Que dizia assim, pra te louvar, foi que eu nasci, Senhor, eu sei. Pra te louvar, um novo canto entoarei. Você conhece, né? O refrão diz assim, minha canção será para exaltar teu santo nome, e o meu viver será acorde teu, Senhor, meu Deus. Se era para ser um acorde de Deus, eu precisava ressoar naquele momento da minha vida o som que Deus queria. E foi assim que eu encarei esse momento. Regiane chegou, entrei no carro dela, ela estava escutando música. Qual era a música? Pra te louvar. Gente, ó, eu me arrepio contando isso. Fiz todo o trâmite e falei, Senhor, esse era o meu sonho. Mas eu quero aquilo que o Senhor tem reservado para mim. 20 dias depois, eu estava com um novo carro pelo seguro, e o carro me serviu por muitos anos. E aquele carro foi muito bom. Mas era o que Deus queria me ensinar naquele momento. E mostrar que eu não estava... A pobreza evangélica tinha me ensinado a não estar apegado às coisas. O mais importante para mim era usar daquele momento para louvar a Deus. Para viver de maneira desapegada. Foi uma experiência minha. Quais são as suas? E sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Para mim comprar esse carro zero, né, do jeito que eu pensava e tudo, eu estava dando o carro que eu tinha como entrada. Então, uma semana antes de pegar o carro zero, eu estava na concessionária, ofereci o meu carro, foi avaliado, etc, etc. E esse carro, como eles só iam me entregar o outro depois de uma semana, passado todo um trâmite, eu fiquei com aquele carro, com o carro que eu tinha antes. Domingo, no dia seguinte, fui à missa, deixei o carro na rua, como é de costume, ali perto na paróquia. Quando eu voltei, o que tinha acontecido? Tinham entrado no carro e tinham estourado todo o painel para levar o meu rádio. Então vejam só, eu já tinha vivido a experiência do furto antes. Passei uma semana correndo atrás de arrumar, porque aquele carro eu estava dando de entrada. Peguei o carro dos sonhos e logo em seguida também teve. Foi para mim um grande ponto para perceber o que Deus já tinha formado na minha vida com relação a esse desapego. Não é uma questão de ter tido passado o azar, são sofrimentos da vida. Eu acho que isso faz parte, não porque seja ruim, bom, desculpa, mas faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, da violência que existe. Mas se eu ficar só olhando para isso e ver a revolta disso, eu não teria conseguido
extrair daí os frutos dessa vivência da pobreza. Entende? Próprio dessa vivência. A sociedade de hoje nos impõe comprar, regras de comprar, e você precisa comprar. Acho que esse é outro ponto que a pobreza evangélica vai nos ensinar a perceber, que não é o comprar pelo comprar. Porque nesse risco, eu posso ser infiel ao que é muito próprio da minha realidade de aliança. Porque quando é próprio de quem faz uma experiência de verdadeira fé, ser e levar a partilhar. E concretamente como realidade de aliança, tanto eu quanto você, nessa realidade, assumimos uma partilha de bens com a comunidade. Assumimos concretamente. Se você pegar aí no parágrafo, eu vou pegar aqui, espera aí que eu já te digo. 105. Olha o que diz. Todos os membros da comunidade que têm remuneração financeira da realidade de aliança devem colocar 10% dos seus rendimentos para a obra. Em vista do quê? Em vista da responsabilidade comum de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Segue, 106. Os irmãos da realidade de aliança, unindo-se mais concretamente aos irmãos da realidade de vida, que se fazem pobres por amor a Deus e à própria vocação, devem destinar mensalmente, segundo o discernimento das autoridades locais da comunidade, ou seja, em cada frente de missão existe um discernimento próprio, uma quantia como sinal de partilha e compromisso de vida com esses irmãos. 10% é para a obra. E uma partilha que a gente chama de ajuda da comunidade de vida, da CV, da realidade de vida, né? Por que isso? Visto que os irmãos da realidade de vida trabalham integralmente para o crescimento da obra e alimentam os irmãos da realidade de aliança com a sua intercessão, com a sua doação de vida, com estudo e trabalhos. É uma forma de nós, da realidade de aliança, nos unirmos como um sinal de que somos uma só família. Pois bem, são dois compromissos que eu e você assumimos à medida que eu assumi um compromisso com a comunidade. Perfeito? Se eu não sei comprar, se eu não sei adquirir, em outras palavras, se eu não sei administrar os meus bens, eu vou ser com certeza infiel a isso. Por quê? Vou fazer uma dívida, não consigo pagar aquilo, a primeira coisa que eu sou tentado a cortar, sabe o que é? A minha partilha de bens. Gente, isso tem que ser pesado. É por isso que quando se fala de pobreza evangélica, ela nos ajuda a nos disciplinarmos. A vivência desse conselho nos ajuda a administrar bem os nossos bens materiais. Desculpa, mas eu vou ser bem concreto nesse sentido. Você que assumiu esse compromisso, começa esse itinerário como principiante, começa esse contato com os conselhos evangélicos, precisa aprender a ser disciplinado no uso do seu dinheiro. Teve um tempo na nossa história que nós íamos, eu, a Patrícia, alguns outros irmãos, mas eu vou colocar meu exemplo da Patrícia, todos os finais de semana nós morando em São Paulo, viajávamos para Tatuí. É um custo. Atualizados sei lá, não vou colocar número, mas é um montante que dá um peso no orçamento. Não um peso qualquer, é um peso relevante. Sendo um peso relevante, eu não podia me dar o luxo de só gastar e pronto. Isso precisava estar dentro do meu orçamento. Eu precisava orçar isso. E confiar que se Deus me chama, Ele me ajuda a ser disciplinado e me ajuda também com a sua providência. E realmente era assim. Nós trabalhávamos e pensávamos e controlávamos para que esse custo não afetasse também a nossa partilha de bens, a nossa ajuda à comunidade de vida. E algo a mais que Deus pudesse nos pedir. Não foi uma, não foram duas, foram várias as vezes em que, na história, no tempo em que nós íamos de São Paulo a Tatuí todo final de semana, né? E estou falando do gasto só de viagem e deslocamento, tem outros, mas nesse exemplo, teve um tempo em que a Regiane, a mesma que me ajudou naquela história do roubo do carro, que eles ficaram sem carro. E algumas vezes, eles nem eram ainda da comunidade, eles pediam o carro emprestado para nós, o nosso carro. Foram várias vezes que eles pediram isso para nós, tipo terça, quarta-feira, né? Nós emprestamos o carro, e quando esse carro voltava, estava com o tanque cheio.
E coincidia na semana em que nós não tínhamos dinheiro certo para ir. Gente, Deus cuida, nós somos disciplinados, mas é claro que existem imprevistos. E aí é onde entra a confiança em Deus. A face da minha pobreza em confiar a Deus e saber que Ele cuida de tudo. Foram várias vezes que isso aconteceu com ela e de outras maneiras com outros irmãos. Entende? Na realidade que eu estou hoje, na missão de São Paulo, nós temos a nossa partilha de bens, continuamos tendo a nossa ajuda a CV, e hoje, né, nós como membros da comunidade, nós damos um a mais para manter a missão. O aluguel não sai dessas duas situações. Sai de uma ajuda a mais que os membros da aliança, da comunidade, na missão de São Paulo, fazem para pagar o aluguel. E aí entra todas as outras situações próprias, né, ajuda ministerial, etc. Mas o que eu estou colocando aqui é que a gente precisa perceber a importância de disciplinarmos para controlar isso. Faz parte da nossa vida essas duas partilhas concretas. E algo a mais que Deus pode nos mover. Se eu não me deixar conduzir por esse conselho e perceber isso, eu corro o grande risco de não ser fiel a essa vontade de Deus. Algo que Deus confiou a nós. Faz parte da nossa vivência. E da mesma maneira que eu posso ser e sou indisciplinado com relação ao uso dos bens, eu posso ser com a minha espiritualidade. Eu vou ser com a minha humanidade. Entende? Esse conselho evangélico em si nos ensina muito a questão da disciplina. De saber confiar em Deus. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Particularmente na minha história de vida, eu já vivi várias experiências com relação a possibilidades e situações financeiras. Eu já tive a experiência de comer num boteco de rua e já tive a experiência de comer num jantar com talheres de prata. Já vivi essa experiência de um extremo a outro. Não só vivi, muitas situações acontecem isso na minha vida. Por amigos, por situações, por conhecidos, pelas próprias circunstâncias que o meu trabalho me leva. Sabe o que eu mais bendigo a Deus hoje? É porque nenhuma delas mexe comigo. Em todas elas eu sou aquilo que Deus me fez. Limitado, viu? Com todos os meus pecados, com todas as situações. Mas eu percebo o quanto Deus mexeu e trabalhou isso em mim. Sou feliz comendo num boteco, sentado, com aquele prato feito daquele jeito. Sou mesmo homem feliz comendo em qualquer talher de prata, em qualquer outra mesa. Entende? Acho que isso é muito importante com relação a esse conselho evangélico. É não nos ficarmos presos, mas sabermos usar daquilo que Deus nos proporciona. Daquilo que Deus nos permite viver durante a nossa vida, na nossa história, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com a nossa realidade. Eu me lembro quando o Luiz conta, e quando eles começaram a comunidade, eles eram todos, a realidade era de aliança, não existia ainda a vida, todos eles só eram estudantes, não trabalhavam, efetivamente o trabalho deles era estudar, e estudar bem, estudar, ser bem bom naquilo que faziam. Eram jovens, muitos deles, né, aqueles adolescentes, pré-jovens, sabe, a idade de 17, 18, né, alguns nem faculdade tinham começado, estavam no colégio. Como é que eles bancavam o instrumento, a aula de canto, porque os pais, eles tinham mensalidade, ou a mesada, né, algo que tinha, mas o que eles faziam? Pegavam o dinheiro do lanche, que eles iam, eles ficavam sem comer o lanche naquele dia, para guardar o dinheiro. E o juntar do dinheiro naquela semana garantia a aula do final de semana de música. Percebe? É isso. É usar daquilo que Deus nos dá, dos bens que Deus nos possibilita ter, para o grande fim. Qual é? Fazer a vontade de Deus. Ser socorro daqueles que Deus nos coloca, daqueles que Deus põe à nossa frente. Saber usar disso. É saber ter e cuidar disso de maneira santa, de maneira concreta. Tem uma mensagem belíssima de Elizabeth da Trindade, que diz que encontrou a sua vocação num texto de Paulo, né? Ser louvor de glória. E olha só o que ela diz. Um louvor de glória é uma alma que permanece em Deus, que o ama com um amor puro e desinteressado,
sem buscar-se a si mesmo na doçura desse amor, que o ama acima de todos os seus dons, e amaria ainda que nada tivesse dele recebido, e o que deseja, e o bem e o objeto assim amado. Ora, como desejar e querer efetivamente algum bem a Deus, senão pelo cumprimento exato de sua vontade, uma vez que essa vontade encaminha todas as coisas para a sua maior glória? Portanto, essa alma que vive assim, essa alma deve entregar-se entregar-se a Ele plena e inteiramente, até não conseguir mais querer outra coisa, senão o que Deus quer. É uma alma que contempla a Deus na fé e na simplicidade. Uma alma que permite, deste modo, ao ser divino, satisfazer nela sua necessidade de comunicar tudo quanto ele é e tudo quanto possui. É uma alma que confia naquilo que Deus pode lhe dar. Dando ou não dando. Confia simplesmente em Deus. Essa é a vivência que eu e você, de alguma maneira, somos chamados a partir dessa realidade. E é possível dentro da nossa realidade de aliança. É possível viver. Talvez, falando tudo isso e contando todas essas coisas, você como principiante esteja pensando, gente, eu vou conseguir isso? Eu vou administrar isso? Como é que eu vou viver isso? Ou talvez você já fez, graças a Deus, é isso que eu estou buscando viver e estou conseguindo. Bendito seja Deus. O importante é, diante dessas questões, não entrar em crise, mas na verdade é colocar-se diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Se esse é o meu chamado, eis-me aqui, Senhor. Me ajuda, me ensina. E Deus lhe dá todas as condições para isso. Além da própria graça que Ele lhe dá, Deus lhe deu um formador pessoal que pode lhe auxiliar nisso. Deus lhe deu a graça de um formador comunitário que está aí para lhe ajudar a viver e se conformar também com essa vivência. O importante é não desesperar-se, é confiar em Deus. Um ponto do Conselho Evangélico da Pobreza. Diante de Deus, saber que Ele pode tudo. E a Ele eu confio de maneira absoluta. É uma graça? Sim. Mas é uma graça que vale a pena viver. Que vale a pena viver. Diz assim o texto. Na verdade, a opção pela vivência da pobreza evangélica, longe de constituir o empobrecimento de valores autenticamente humanos, revela-se antes como uma transfiguração dos mesmos. A pobreza evangélica não deve ser considerada como uma negação do valor inerentes ao legítimo desejo de usufruir dos bens materiais. Essa inclinação, enquanto fundada na natureza, é boa em si mesma. Mas a criatura, enfraquecida como está pelo pecado original, corre o risco de exercitar de modo transgressivo. Ou seja, Deus nos deu toda a possibilidade de bens, de inteligência, de criação, de criatividade, para usufruir de tudo isso. Para usar bem tudo isso. A questão é, quando eu uso de tudo isso a partir simplesmente corro o risco de usar a partir da minha fragilidade humana, simplesmente. E aí eu vou usar mal. Entende? É aí onde entra a graça de Deus. Aí é onde entra a importância de olhar para aquele que é o pobre e buscar a sua imitação. É aí que entra a importância de eu ter uma espiritualidade. É aí que entra a importância de toda a formação que você tem vivido na comunidade. E aí a importância do porto seguro que Deus lhe colocou. Da vida comunitária. Tem o teu irmão, partilha, conversa com ele. Se você é um principiante como casal, tem o marido e a esposa, conversem sobre isso, como viver bem essa pobreza na nossa realidade. E a gente vai encontrar dentro da realidade da comunidade pessoas que são mais pobres e pessoas que têm um certo patrimônio. Não tem importância isso. Você que tem um certo patrimônio não tem que se sentir mal por tê-lo. Você precisa apenas saber vivê-lo, usá-lo. E usá-lo nessa perspectiva do que tudo que nós falamos até agora. O mais importante de tudo é buscar viver segundo a vontade de Deus. Vale a pena? Vale. E eu posso lhe dizer, vale mesmo. Deus cuida. Deus cuida imensamente de todos nós.
Fechando então todo esse assunto que eu acho que é importante, a pobreza evangélica deve ser vivida a partir da perspectiva do Cristo. Da maneira como ele confiou em Deus absolutamente, da maneira como ele se deu inteiramente aos outros, do modo como ele foi livre diante de todos os bens ou materiais que estavam à sua volta. Também eu preciso confiar inteiramente em Deus. Eu preciso estar disponível para o outro, com tudo que tenho. Tem um parágrafo dos Estatutos que diz exatamente isso. Quando eu entro para a comunidade, na realidade de aliança, tudo o que eu tenho continua meu, porém ele está aberto para a comunidade. Aproveito aqui para um parênteses bem pequeno, para não me alongar muito. Mas na comunidade, eu me lembro quando nós começamos, eu e a Patrícia no apartamento, acolhemos várias vezes irmãos que vinham de Fortaleza, passavam por São Paulo e iam para Tatuí e se hospedavam no nosso apartamento. E nós fazíamos tudo para que o nosso apartamento fosse acolhedor. Simples, mas acolhedor, aconchegante. E eu me lembro uma vez que o Luiz, acho que foi o Luiz, que disse assim, que era muito bom passar por lá para recuperar forças. O apartamento era nosso. Não tinha obrigação efetiva, mas eu tinha uma obrigação missionária. Não era só meu. E é aberto. E hoje ainda acolhemos muitos irmãos que passam, que às vezes vêm, querem conhecer a missão e ficam em casa. Assim como eu, vários membros da comunidade em São Paulo. Assim como a CV nos acolhe quando vamos numa casa, numa frente de missão, que não temos a nossa morada. Entende? O que você tem é seu, mas é seu para colocar na partilha. É seu para colocar a serviço do reino, em especial dos irmãos da comunidade. E por fim, quanto a você mesmo, ser livre de você, aniquilar-se, esvaziar-se, para ser tudo para o outro. Tá certo? Espero que eu tenha mesmo podido ajudar um pouco sobre essa realidade da pobreza evangélica para a realidade de aliança. Deus abençoe imensamente vocês, principiantes. E deixo aqui algo que é importante. Vocês são preciosos para a nossa vocação. Sejam fiéis. Vocês nos ensinam muito. Falo isso mesmo assim de coração. É uma alegria para mim sempre me encontrar com principiantes. Vocês trazem um novo para a gente. Sou muito feliz e grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe imensamente. E não temam viver esse conselho. Espero poder partilhar em outros momentos. E eu quero ver você dizer o quanto você enriqueceu-se sendo pobre. Empobrecendo-se, enriqueceu-se de Deus. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.